13h09. Coloca o vídeo para mim, por favor. Crime entre ex-policiais civis, um assassinato entre ex-policiais civis e primos. Você está vendo um vídeo aí que, de acordo com a equipe de advogados que também está investigando o caso, pode explicar a motivação do assassinato. Essas imagens foram gravadas momentos antes das outras imagens, lá naquela outra distribuidora de bebidas, onde aconteceu a morte. E essas imagens mostram um momento de discussão entre o Valente, uma mulher que está sentada, o Paredes está em pé e o Aramis está em pé tentando segurar, parece-me, o Valente. Para entender certinho o contexto dessa imagem, eu vou conversar hoje com um advogado que vai defender a família da vítima. Mas antes disso, eu quero chamar a Juliana Rodrigues. Abre o sinal da Juliana aqui para mim, por favor. A Juliana acompanhou toda a audiência de custódia, minha gente. Audiência de custódia, e eu quero saber agora se essa audiência terminou com esse homem preso ou liberado. Por favor, contigo as informações, Ju. Lucas, Nimrod continua preso, esse homem de 60 anos de idade, ex-policial civil, aposentado. Ele que matou a tiros, de acordo com a investigação e essas imagens fortes que a gente mostra do crime, um crime que aconteceu dentro de um bar numa região nobre aqui de Curitiba. Ele passou por essa audiência de custódia e continua assim, Lucas, detido. Nós tivemos acesso a todo o conteúdo da audiência de custódia que aconteceu na segunda-feira, um dia depois da prisão em flagrante, um dia depois do crime bárbaro registrado por câmeras de segurança. Nós vamos trazer agora, Lucas, um primeiro trecho dessa audiência, onde o Nimrod Valente, então, ele responde pouquíssimas perguntas, pouco fala durante essa audiência de custódia, assim como ele fez no primeiro depoimento que ele prestou à polícia. Disse que não ia falar muito sobre os fatos por problemas de saúde. Vamos ouvir. O senhor tem algum problema de saúde? Tem alguns problemas de saúde, doutora. Eu tenho diabetes, tenho hipertensão, tenho câncer na próstata e tenho hiperlipidemia. Está tudo sendo tratado, doutora. Tomo todos os remédios e as doenças estão praticamente sob controle. Tem algum vício, ainda que sejam drogas lícitas? Não tenho nenhum vício. Não, bebida, cigarro? Não. Cigarro, fumo um pouco às vezes. Com relação à conduta dos policiais que fizeram sua prisão em flagrante, o senhor tem algo a me relatar? Foi preso pela Polícia Militar, foi tudo bem tranquilo, a prisão foi feita com bastante competência. Não houve nenhum problema, foi feito flagrante lá na delegacia do 8º Distrito e foi tudo certo. Ok. Bom, com base nas imagens, o promotor que acompanhou a audiência também deu o parecer dele e a gente vai acompanhar nesse momento. Reforçando aqui essa preventiva, vejo que dentro desse contexto apresentado na imagem, neste primeiro momento, não seria possível sequer cogitar em uma eventual possibilidade de alegação de legítima defesa do autuado, até porque ficou claro ali nas imagens que a vítima estava tentando argumentar, conversando alguma coisa com ele quando foi surpreendida por esse disparo. E o pior, após caída ao solo, ainda recebe pelo menos mais um outro disparo. E por isso seja para garantir, né, a consumação do delito de homicídio que estava acontecendo naquele momento. A gravidade do fato, a forma como o fato ocorreu, todo esse contexto aqui que foi bem demonstrado dentro dessas imagens apresentadas, a meu ver, justificam e exigem uma pronta resposta e rápida do Poder Judiciário, a ponto de decretar a prisão do autuado como forma de garantia da ordem pública, e aqui com base, né, no artigo 302, inciso 2, e também, 312 e 313, incisos 1 e 2 do Código do Processo Penal.
No terceiro trecho da audiência de custódia, o advogado de defesa de Nimrod rebate a fala do promotor e disse, Lucas, que o cliente dele agiu porque foi atraído para aquele lugar e cometeu o crime porque estava acuado. Esses fatos se deram e existe um pano de fundo drástico em cima do que ocorreu, mas fato é que Nimrod Valente foi retirado da sua casa, foi atraído, foi colocado naquele local. E uma outra imagem de uma outra câmera, a qual vou fazer juntar, demonstra ele sendo acuado, ele sendo maltratado, ele sendo intimidado pelo policial, ex-policial Guto Paredes, né, o Augusto José Mendes Paredes. E esta imagem, sim, retrata a dinâmica que acabou por ensejar o acionamento da tecla do gatilho. E tudo isso fica bem exposto, Excelência, pela atitude de Nimrod Valente, que tão logo efetuou os disparos, depois de intimidado, acuado, maltratado, ele aguarda os agentes da autoridade policial que imediatamente chegam, ele entrega a arma, diz as circunstâncias, se entrega ao algemamento, e tudo isso retrata o ânimo dele. Ele, ali naquele momento, cessou uma iminente agressão. Tenta outros antecedentes decorrentes de confrontos policiais pelos 30 anos que bem serviu à sociedade. Por fim, a gente vai ouvir agora a fala da juíza que acompanhou a audiência de custódia do Nimrod. Ela que transformou, Lucas, a prisão de Nimrod, que era temporária e preventiva. Vamos ouvir. Neste momento de cognição sumária, eu não vislumbro aqui motivos para o relaxamento da prisão em flagrante do senhor Nimrod. Com relação à possibilidade de concessão de liberdade provisória, eu vou acolher o parecer do Ministério Público para fins de decretar, neste momento, a prisão preventiva do autuado. Aqui se verifica pelo que consta aqui no auto de prisão em flagrante, que ao senhor Nimrod é imputada a prática aqui do crime de homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal. A prova da materialidade, os indícios de autoria estão estampados aqui nos elementos constantes dos autos. Eu observo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos aqui narrados no auto de prisão em flagrante. O Nimrod Valente, então, continua preso, permanece detido agora com essa prisão preventiva decretada aí pela juíza. Então, Lucas, a investigação continua. Polícia Civil, essa investigação que está com o 9º Distrito Policial, e a Polícia Civil, por enquanto, não vai se manifestar sobre o assunto, não tem entrevista, por enquanto, com o delegado sobre os fatos e principalmente sobre a motivação, né, Lucas, que é a grande pergunta, o grande questionamento. Por que esses homens aí envolvidos em vários crimes? A gente já vai falar também sobre essas questões. A gente percebeu, né, essa questão aí desse envolvimento nesse crime tão brutal, essas imagens fortes que a gente acompanhou aí desse caso. Tá aí, muito obrigado, viu, Juliana Rodrigues. Aqui no estúdio está o advogado Diogo Cardoso Mendes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Diogo assumiu a defesa agora da família da vítima do Guto Paredes. E aí, gente, eles já começaram uma investigação muito importante, até com a ajuda do assistente Leandro Veloso. Eles conseguiram uma imagem que pode revelar essa motivação. A Juliana já falou sobre isso, essa motivação que todo mundo quer descobrir. Este novo elemento, esta nova imagem, então, de acordo com a investigação feita pelos advogados que defendem os direitos da família da vítima, o Guto Paredes, esta imagem que eu vou mostrar para vocês agora, pode colocar no ar, por favor, vai explicar, então, esta motivação. Doutor Diogo, primeiramente, muito obrigado pela tua presença aqui, muito boa tarde e explica pra gente o que é que está acontecendo nessa imagem que está no ar. Por favor, doutor. Antes de mais nada, Lucas, agradeço em nome da família do Guto Paredes. Eu que agradeço a presença de vocês. Querido Guto, como era conhecido, por nos dar voz a rebater tudo aquilo que vem se dizendo, lamentavelmente, numa exploração dessa drástica covardia que foi cometida. O que acontece, numa narrativa bem breve dos fatos, é o seguinte: o senhor Valente já nem amigos tinha, o que me chegou de informação. O Guto era a única pessoa próxima, inclusive familiar,
que não o temia e, cauteloso em razão de problemas emocionais que o Valente passava, o levava para alguns lugares para distrair a cabeça, para ter um pouco de vida. Sim. E nesse dia foi o que ocorreu. Em razão disso, foram a um determinado local, em companhia, inclusive, da filha do Guto, que acompanhou o cenário do início ao fim. E nesta imagem... É ela que está sentada ali? Ela está de blusa branca nesse vídeo. Então, peraí. Gente, solta a vinheta para mim, por favor. É notícia urgente. Diogo, eu vou te pedir perdão. Claro. Porque nós vamos, em 13 horas e 25 minutos, eu tenho informações para trazer sobre o caso dos ex-policiais civis e primos que terminou em morte no bairro do Batel. Você está vendo a foto dos dois aí. Agora, por favor, coloca a imagem do vídeo que pode explicar a motivação. O doutor Diogo está aqui ao meu lado, tá? Divide a tela com a gente aqui. Vamos fazer o seguinte, coloca no telão aqui, ó. Doutor Diogo, no telão a gente vai mostrando e você pode ir explicando pra gente. O que é que está acontecendo aqui? Só para o nosso telespectador entender. O Aramis, que é visto lá no momento da morte, fora do bar, está aqui de branco. O atirador, que é o Valente, está de verde no meio da imagem. O Paredes, que é a vítima, que foi atingido pelo disparo, que morreu, está de preto. E tem uma moça sentada ali. Quem é essa moça e qual seria a importância dela em entender o que aconteceu? Por favor, Diogo. Lucas, lhe explicando. Esse veículo com as luzes acesas... Lá em cima. É o do policial Guto. Tá. Que com eles saem dali e chegam. Perfeito. Todos esses. Guto, Valente, Aramis e outras duas moças, uma delas sendo a filha do Guto. Tá. Essa imagem, para poder partilhar com vocês, ela teve que ser cortado um pedaço inicial dela, mas nós temos todo o material. Inclusive, eu tô aqui com essa cara de cansado, porque fui buscar 4h30 da manhã esse material ontem, que é o momento que eles puderam nos disponibilizar e, como nós somos os maiores interessados, tive que estar lá buscando. Claro. Nesse momento, há uma discussão entre o Valente e a moça aqui, em razão de uma partida de truco que acontecia momentos antes, e que, numa discussão de baralho, ele se viu afrontado. E passou, então, a agredi-la verbalmente, e quem interpelava por ela era o Guto. Entendi. E ao final desse cenário... Ela filha do... Não, essa moça aqui é uma terceira que lá estava. Essa é uma terceira pessoa. Exato. Não é a filha do Guto. Não. Essa moça, nós já temos o contato, vai ser disponibilizado à autoridade policial. Tá. Não procurei ela, não conversei com ela, nossa equipe não a procurou, justamente para não contaminar o que ela tenha para contar, porque está aqui a verdade inicial de todos os fatos. Não pode se alterar a narrativa. Construir um pano de fundo que não existe. Para acusar um cidadão que estava defendendo uma moça que poderia ter sido a morta de ontem. Nesse dia. E em razão disso, tá, é que o Valente o afrontou dizendo, poxa, você defendeu a moça, não me defendeu que sou teu parente. Entendi. E ali começou o eventual embate entre os dois. Mas, doutor, você me desculpa, mas eu tenho que fazer o papel aqui de questionador. Claro. Nesse momento aqui não acontece nenhum crime. Não. Não acontece o tiro, o disparo. Nada. Isso pode ter sido uma discussão que aconteceu ali e morreu por ali. Ele estava armado nesse momento, doutor? Eu não estava lá para afirmar. Tá. Mas as informações que me dão conta e que vão ser reportadas, se já não estão lá na delegacia de polícia hoje, no inquérito, o delegado está policial, ouvindo pessoas hoje, ele já estaria armado aqui sim com as duas armas que foram apreendidas na sequência. Duas armas que foram apreendidas duas armas com ele? Duas. Tá. Uma delas ele atentou contra o Guto, avançou sobre o Aramis na distribuidora e com a outra arma ele disparou contra outra pessoa lá também. E tudo isso vai ser desvelado nos autos de inquérito policial. Tá. Não estou aqui para construir narrativa. Sim. Doutor, eu estou tentando entender aqui como é que isso... Porque depois é nesse ponto que eles se deslocam para a Mercedes do Guto, certo, e depois vão para outro ponto do bar, num bar no bairro Batel. Esse mesmo carro aqui, essa sequência aqui. Exato. Essa sequência nesse mesmo carro. Você vai observar que o Guto se coloca na posição de motorista. O Valente entra no banco do passageiro com a ajuda de outras pessoas. Aquela mulher com quem ele discutiu entrou nesse carro também? Não. Não entrou no carro? Não entrou nesse carro. Quem mais estava nesse carro, doutor? Estava nesse carro a filha do Guto e uma amiga dela. Uma filha do Guto e uma amiga dela. Ok. Elas foram juntos lá para o outro ponto? Foram. Tá. E elas explicaram o que aconteceu nesse carro aqui para vocês? Sim. O que elas disseram? Isso, Lucas, vai aos autos. Se me permite, e claro, peço desculpa e vênia por isso, eu não quero aqui ficar construindo o fato como se eu fosse o narrador de uma história que não é minha. Entendi. Que é o que está acontecendo do outro lado. Entendi. Correto? Tá. Eu vou trabalhar com o que nós temos nos autos. A
filha do Guto, vai depor, vai contar o que aconteceu, mas nós temos vídeos do que aconteceu aí dentro. Entendi. O que se diz sobre o Nimrod estar encurralado, sendo cobrado, ou que há correlação com outros crimes, é uma mentira, é uma farsa. Tá. Foram rindo para outro local, como amigos, como família. Tá. E lá ele se viu naquela condição que... Doutor, eu preciso te fazer diversos questionamentos. Estamos aqui para isso. Eu vou falar hoje sobre o histórico do Guto Paredes também. Certo. Nós encontramos algumas ocorrências no histórico da vítima. Vamos conversar sobre isso, eu vou te questionar sobre isso, não posso me poupar a fazer esses questionamentos. Tá? E eu quero saber também, ainda melhor, como é que essa discussão que começou nesse ponto que nós estamos mostrando aqui, termina dessa maneira trágica lá num outro ponto, no bar do Batel. Agora coloca a imagem exatamente do momento da morte, por favor. Aí, ó, pode encher a tela, por favor. Qual é a relação dessa discussão que aconteceu lá atrás com o caso aqui, ó? Será que eles continuavam discutindo por tudo que tinha acontecido e aí termina com essa morte? E aí um outro detalhe, hein? Antes dos tiros, eu recebi diversos alertas no meu Instagram, lucasrocha.tv, o povo que acompanha a gente dizendo o seguinte: ô Lucas, o atirador já estava com a arma em punho. Quero analisar esse detalhe com vocês também. Deixa a tela para mim, por favor, com o vídeo. O tal do vídeo que nós trouxemos com exclusividade aqui, que pode explicar o momento da morte, o porquê da morte, a motivação dessa morte. Doutor Diogo Cardoso está aqui ao meu lado. E eu quero... Doutor, eu entendi que você vai apresentar essas provas nos autos. Mas eu queria que você adiantasse para a gente o que é que eles falam dentro daquele carro. Porque isso pode mudar completamente o entendimento das pessoas que estão assistindo a gente agora, por exemplo, sobre o que aconteceu. O que é que foi falado? Se naquele primeiro momento tem uma discussão entre o Valente e uma mulher sentada lá naquele bar por conta do truco, o que é falado dentro desse carro? Essa discussão continua, doutor, ou não? Veja só, Lucas, das informações que nos foram trazidas, a discussão não continua dentro do carro. Há um clima amistoso. No carro, um clima amistoso no qual o Valente diz que para ele, alguma coisa nesse sentido, não custaria nada ter matado aquela menina também. Opa! Guto, mas alguma coisa sobre... Deixa eu entender, peraí. Eu não entendi bem o áudio. Ela, de acordo com o que foi falado para vocês, então, claro que a gente sabe que é início de investigação, tem tudo isso. Exato. Mas, de acordo com o que foi falado para vocês, o Valente fala que não seria problema nenhum para ele ter matado aquela mulher no bar. Alguma coisa nesse sentido. Não sei a expressão exata, mas era assim nesse sentido. E a conversação amistosa entre eles era essa. O Guto dizendo que mata nada, para com isso, não vai arrumar problema, etc. E ele falando as bobagens. Nós temos ali algumas sequências de vídeos dentro do carro, umas duas ali, e uma delas dá para se entender alguma coisa, alguém dizendo, poxa, esse cara só fala de defunto, mencionando alguma coisa sobre o que o Nimrod Valente estava falando. Entendi. Sobre morte. E há N outros vídeos que também vamos disponibilizar no inquérito policial, mostrando que o ambiente era, de fato, amistoso. E assim foi até a distribuidora, onde ele não foi em momento nenhum encurralado. Estava aqui como eu e você conversando como amigos, ponderando situações um com o outro. Coloca a imagem agora, por favor, lá do bar, já onde acontece tudo, tá? Isso que você está falando é muito importante, para eu entender bem. É essa mesma discussão que continua lá no bar, nesse ponto aqui, ó. A outra parte, para a gente entender bem, os advogados de defesa do Valente dizem que o Valente foi acuado ali naquele ponto e que por isso ele teria se protegido. Você está me dizendo que não, que isso não acontece, que ele não acuou. Então, o que acontece ali? Qual que é a discussão que está acontecendo ali, doutor? Lucas, verifique que no momento exato dos disparos, não há ninguém aqui que possa ter ouvido a conversa. Nessa distribuidora, do lado de fora, no ambiente externo, há uma televisão, sempre tocando um som, um ambiente, uma música. Então, pouco provável de encontrarmos alguém que tenha ouvido o que aconteceu nesse exato momento. Entendi. Mas as câmeras já falam por si. É visível da conversação do Guto que não há grito, não há gesticulação de ataque, nada. Ao contrário disso, das imagens um pouco anteriores se vê que ele sacou da arma e ficou com a arma abaixada. Então é esse o apontamento do Guto para baixo para falar da arma, alguma coisa. E aí ele tá ali, levanta disparando covardemente e mata o Guto. Isso que o doutor Diogo falou é interessante porque várias pessoas me mandaram mensagem no Instagram lucasrocha.tv dizendo assim, Lucas, atenção para o detalhe que o Valente já estava com a arma em punho momentos antes de fazer o disparo.
ou seja, que ele já estava se preparando para esse disparo. Nós temos essa imagem desde o começo, porque... Ah, ali, ó, dá para ver mesmo. Olha ali, dá para ver, olha lá. Dá para ver mesmo. Ele tá, o cano da arma está apontado para baixo. De repente, ele só levanta a mão e atira. Lucas, se me permite, olha o segundo atentado. E o Aramis lá fora? O Aramis lá fora, o que aconteceu com ele lá, doutor? Se puder soltar a imagem na sequência, veja o segundo atentado. Tá. Perceba, ele atira no Guto e vai para fora. Perceba o segundo atentado aqui. Pode deixar o Aramis está lá rolar. sentado. Ele sai. Hoje aparece de bengala, mas armado anda bem, né? 13 horas e 38 minutos. A gente vai mostrar com você com exclusividade aqui no Tribuna da Massa. Me dá só um minutinho, porque antes eu vou, por favor, com a imagem já do bar onde tudo aconteceu. Tá aí, ó. A gente acabou de observar que realmente ele já estava com a arma em punho. Já estava segurando a arma que ele usou para matar a vítima, para matar o Paredes. Aí a imagem segue, doutor Diogo. Me explica o que acontece aqui fora. Olha, tem há um corte ali, imagem. Exato. Tem um clarão há um corte na imagem de vocês. Esse clarão, doutor? O que é aquele clarão que acabou de aparecer ali na imagem? Veja só, na minha percepção, e é um ponto de vista meu, eu não sou perito. Tá. Pode ser língua de fogo, que a gente chama, de um novo disparo, mas por conta da conduta posterior de ambos, penso que também possa ser o reflexo da arma na luz. Entendi. Mas que ele apontou em direção a uma segunda pessoa, essa segunda pessoa teve que se safar do alcance de tiro e falar alguma coisa para também estar viva, isso aconteceu e é visível. Entendi. Quando a notícia nos chegou, teria sido relatado para a nossa equipe que houve um atentado contra a filha dele também na sequência na frente do bar. Isso, pelo jeito, então, não acontece, doutor. O que a filha disse para vocês? Na verdade, Lucas, o que nós temos que trabalhar é com fatos. E contra fatos, não há argumentos. Um homem armado, já com arma em punho, dispara 3 vezes covardemente em outro que não mostra nenhum tipo de sinal de atentado. Não há legítima defesa aqui. Não há. Dizer que estava acuado ou que sofre de algum tipo de problema emocional, um policial como apontado em audiência condecorado, que anda muito bem agora e não anda mais de bengala, como tem aparecido agora, estão criando narrativas para ludibriar você, telespectador, que no futuro vai ser o jurado desse julgamento. Não caiam nisso. O que a gente vê aqui é claro. O que não temos em vídeo posterior é ele dando o terceiro disparo. Mais um disparo lá fora. Por conta das câmeras estarem posicionadas fora da marquise e ele ter disparado de baixo. Mas todas as pessoas que lá estavam viram o que ocorreu. E foi isso, inclusive, um atentado contra a filha do Guto, um disparo na direção dela e outras 2 pessoas, inclusive salvo engano, o garçom dessa distribuidora. É o que ela afirma, doutor. E o garçom também, que tiveram que sair correndo por ele disparando na direção deles com a segunda arma que ele estava fazendo uso. Esta vítima de tentativa de alguma coisa que se diz acuada e que teria reagido, estava com 2 armas na cintura, Lucas. 2 armas. 2 armas foram apreendidas. Essa ali foi tomada lá fora e ele disparou com uma segunda arma. As 2 armas estão apreendidas nos autos. Doutor, agora vem cá. Eu tive acesso ao oráculo, ao histórico, né? A gente fala na gíria policial, a capivara dos 2. Tá? O Valente tinha algumas broncas lá, mas todas ele foi inocentado ao final do processo por conta de ter exercido, por exemplo, teve um homicídio da década de 90, mas seria em exercício da função como policial civil e outras coisas que todas ele foi inocentado. No caso da vítima daqui, o Guto Paredes, nós encontramos diversas outras coisas que aí sim são condenações mais sérias. Tem uma acusação contra ele até de tráfico de drogas, cocaína, que ele estaria buscando lá em Foz do Iguaçu, na fronteira com os países vizinhos, Argentina e Paraguai, para trazer para o Brasil. E que por isso até ele teria sido exonerado da Polícia Civil. É verdade isso, doutor? O que o doutor tem a dizer sobre isso para a gente? Eu conheço não só o passado de um como de outro. É importante que aqui se registre, eu sou filho de investigador de polícia. Sim. Tenho contato próximo com a Polícia Civil. Conheço e sei do que acontece na prática diária da polícia, o que afeta inclusive o emocional dos policiais. O que é difícil se aposentar e manter mesmo o juízo. O que acontece é o seguinte, estão tentando convencer inclusive vocês a mudar a narrativa. Ele poderia ser o líder do PCC, não poderia ser executado dessa forma. No nosso país não existe pena de morte. E se houvesse, o Estado incorreria no seu cumprimento, não o Valente. Ele tem um histórico passado, o Valente também tem. Cada um tem lá a sua fama, mas em nada legitima um tirar a vida do outro. São 2 vidas humanas, são criaturas de Deus. Entendi. E não legitima a ação de nenhum nem de outro. Com respeito à vida tem que ser mútuo. Pouco então, importa as suas passagens policiais ou as minhas. Sim. O doutor diz, então, que realmente existem essas passagens. De fato, ele foi condenado lá atrás. Não há como negar.
mas que isso nada tem a ver com o que aconteceu aqui. É isso que o doutor está dizendo. Em absoluta certeza. Tá. Tem uma imagem, essa imagem aqui é interessante, porque o doutor me chamou a atenção para um detalhe. Ele está caminhando realmente sem bengala aqui, doutor. Né? Ele caminha sem bengala, depois dos tiros ele vai sem bengala lá para trás. Só que nós temos uma imagem também, ele já na delegacia, tem como mostrar essa imagem, produção? Aqui, ó, ele de bengala, com dificuldade de locomoção. E aqui, entendam bem, eu não estou duvidando da situação de saúde dele, pelo amor de Deus. Enche a tela, por favor, só para a gente ver, porque eu só quero entender como assim, em um ponto ele está lá com dificuldades de locomoção, e aí, em outro ponto, ele está andando normalmente. No primeiro bar, me parece também que ele estava sem bengala. Então, tudo isso eu quero entender melhor. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Me dá só um minutinho, são 13h45. E aí, ele tem que utilizar a bengala para se locomover ou não? Claro, me parece que talvez ali, na adrenalina também, né? Ele larga a bengala para trás. Isso aí é um objeto de estudo para vocês ou não, doutor Diogo? Isso não interessa muito para o caso que vocês estão defendendo? Veja só, Lucas, interessa por completo ao caso. E eu aqui me compadeço. Claro. De fato, me chegou a informação de que ele sofre de um problema de saúde que talvez... Um problema grave de saúde, né? O condene a não viver por muito tempo. Sim. É um câncer e que ele sofre com dores, etc. Mas... Isso pode ser levantado pela defesa para pedir uma prisão domiciliar. Agora me diz você... agora você está me adiantando um detalhe que interessante. Comunica à sociedade. Se eles vão ficar tranquilos com esse cidadão que hoje transita de bengala na delegacia, mas que 4, 5 dias atrás transitava tranquilamente em meio a pessoas atirando nos outros. A doença dele não foi limitador para os crimes que ele cometeu. Não deve ser um limitador de prisão para ele. Isso que o doutor está falando é interessante, porque isso vai ser caso de discussão lá na frente. Muito provável. Muito provavelmente, os advogados de defesa do Valente vão trazer diversos elementos que, de fato, são verdadeiros. Ele sofre, de fato, com uma doença. Ele foi um policial civil que serviu a vida inteira. Tudo isso é verdade, ninguém está combatendo isso aqui. Mas o que o doutor está falando é o seguinte... Tá, ele tem essa condição, mas essa condição não o impediu de cometer este assassinato aqui, de fazer estes disparos a queima-roupa contra o próprio primo. Pelo jeito, o doutor também não acredita que isso aí impeça o Valente de ficar preso. Um pedido de liberdade, por exemplo, doutor, você acredita que ele pode ficar preso sim mesmo diante dessas condições? Veja só, hoje no Paraná nós temos o Complexo Médico Penal. Que muito recentemente foi interditado por uma junta médica por apurarem que não havia condições médicas de atender os presos que lá estavam. Eu não posso aqui ser hipócrita e não dizer que eu sou advogado há 15 anos. Também atuo muito mais na defesa de acusados do que na figura de advogado de família de vítimas. Sim. Né? E mais no futuro processual me habilitarei como assistente de acusação. O fato é que, sabidamente, público e notório, o Complexo Médico Penal está se adequando a ter condições para sim cuidar de pessoas nesse estado de saúde, para que possam lá, enquanto presos, ter assistência médica devida. E aí sim, lá também é uma ala de segurança para policiais, que quando não ficam na delegacia de furtos e roubos de veículos, vão para o Complexo Médico Penal para uma ala em separado, como assim era para os presos da Lava Jato, entre outros. Doutor, eu quero entender o que é que foi falado entre os dois nos últimos momentos. Porque até agora o Valente não falou, ele não quis falar. Nós conversamos até com o advogado Cláudio Daledoni, que defende o Valente. Ele também nos disse que não vai revelar, que nesse primeiro momento o Valente não quer revelar o que foi conversado ali. Mas o Daledoni disse que ele foi acuado lá de alguma maneira. Para a gente fechar a nossa história aqui, a nossa conversa, a versão que vocês estão nos trazendo, possivelmente para a motivação deste caso, é que o Parede estaria tentando evitar um mal maior, ou seja, que ele estaria tentando evitar que o Valente brigasse lá atrás, que o Valente cometesse alguma besteira aqui. Neste ponto é a versão dos advogados que defendem o interesse do Paredes, aliás, da família do Paredes, da vítima desse caso. É isso, doutor? É isso. Lucas. Tá. É isso. Lamentavelmente, para evitar um mal maior, pagou com a própria vida. Houve ameaças dentro do carro? Não posso lhe afirmar. Augusto, não. Augusto não teve essa ameaça? Não. Teve ameaça para aquela outra pessoa, aquela mulher? Ele disse que faria. Ele disse que faria. Bom,
Amanhã eu vou trazer mais informações sobre esse caso. Eu tenho outros detalhes, outros trechos de vídeo, áudios que podem ser reveladores sobre esse caso. Tem um áudio gravado dentro do carro, doutor? Vídeos. Vídeos gravados dentro do carro. Vídeos gravados dentro do carro, porque a gente mostrou... Primeiro, Serpa, mostra pra gente lá atrás, por favor, o momento da discussão. O vídeo que nós trouxemos com exclusividade hoje, em primeira mão aqui, para o nosso telespectador do Tribuna da Massa. Em um outro bar, em um outro ponto da capital paranaense, onde teve aquela discussão por conta do truco, de acordo com o que me trouxe aqui o doutor Diogo. Tem esse vídeo já na mão? Se esse vídeo estiver na mão, eu gostaria de mostrar para a gente recapitular certinho como aconteceu a ordem cronológica dos fatos, né? Eles discutem, aí ó, perfeitamente. Esse é o primeiro momento que nós temos registrados. Eles discutem aí nesse ponto, nesse bar. Depois, eles vão para dentro de um carro, que seria o carro, então, uma Mercedes do Guto Paredes. Dentro do carro, tem novos vídeos que nós vamos trazer para vocês amanhã, é um compromisso que nós fazemos com o nosso telespectador. Dentro desse carro que você está vendo aí, ó, entraram aí duas mulheres, o Paredes e o Valente também. O que foi falado dentro deste carro? Nós vamos responder essa pergunta amanhã. E aí, finalmente, eles terminam naquele bar na região do Batel, onde tudo aconteceu. As discussões estão muito no começo ainda. Os advogados de cada parte trazem detalhes interessantes e novos e a gente vai continuar acompanhando até o fim. Doutor Diogo, muito obrigado. Obrigado por nos atender aqui no Tribuna da Massa. A gente agradece de coração. 13h50.